Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo teremos outro relato de traição e vai ser um relato que vai ter uma certa vingança. Vamos observar e daqui a pouco eu volto para concluirmos esse vídeo. E ainda teremos um react que tem a ver mais ou menos aí com essas coisas de sentimento psicológico, essas coisas explicáveis cientificamente. Do meu ponto de vista, não se aplica a todo mundo. E eu já vou falar e vocês já vão entender depois do relato e depois do vídeo que vocês vão ver. Assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. Johnny era um homem de 50 anos que parecia ter uma vida perfeita. Ele era casado com Sofia, uma mulher encantadora de 48 anos. Eles estavam juntos há 25 anos e tinham 2 filhos, Thomas, de 20 anos, e Sue, de 24 anos, ambos com cabelos ruivos, como se fossem chamas vivas. Johnny tinha cabelos loiros e Sofia, pretos, formando um contraste perfeito. Mas por trás dessa aparência feliz, havia um grande mistério. Johnny sempre soube que sua esposa tinha um caso com o chefe ruivo dela. Durante anos, ele percebeu as mudanças no comportamento de Sofia, os sussurros ao telefone e os encontros discretos. Suas amigas e irmãs confessaram a ele esses segredos, mas ele apenas sorriu e disse que já sabia. Johnny era diretor da CIA e tinha seus próprios métodos de vigilância. Por isso, conhecia todos os passos dela. No entanto, sua esposa não fazia ideia de que ele sabia. A verdade era mais complexa do que parecia. A empresa do amante de Sofia era 80% de Johnny. Ele havia feito um acordo astuto, mantendo a maior parte do controle enquanto todos pensavam que o chefe era o verdadeiro dono. A esposa do amante, que era estéril, possuía apenas 20%. Johnny também tinha um lado que poucos conheciam. Ele era amante da esposa do chefe da esposa e tinha filhos com as 3 irmãs da sua esposa e suas 2 melhores amigas, totalizando 10 filhos, 6 meninas e 4 meninos, 2 filhos com cada uma das mulheres. Os filhos, conscientes do que acontecia, cresceram com uma conexão estranha e familiar. Eles sabiam da traição da mãe, mas também da forma como Johnny manipulava a situação. Os encontros eram secretos, mas sempre planejados com cuidado. Eles tinham 6 casas no mesmo condomínio e cada um das famílias morava em cada casa das 6 e as casas eram um lado da outra. Quando Johnny olhava para seus filhos, sentia um misto de amor e intriga. Cada um deles lembrava o que ele tinha construído em seu mundo cheio de segredos. Certa noite, enquanto todos estavam reunidos, uma tensão pairou no ar. Johnny olhou nos olhos de Sue, que parecia ter uma pergunta na ponta da língua. Thomas, à sua direita, segurou a mão da irmã. O silêncio se arrastou, e Johnny soube que o momento da verdade estava próximo. Era hora de revelar tudo, de confrontar o que estava escondido. Mas como e quando ele faria isso? O mistério persistia, enquanto o tempo parecia correr contra ele. Nesse dia o amante que tinha infartado foi sepultado. A esposa chorava pelo amante. Quando nosso protagonista disse para a esposa: "Precisamos substituir", ela sem entender perguntou: "Substituir o quê?" Aí ele disse: "Seu amante. Precisamos arrumar outro para você." Ela ficou em choque e quando ia falar ele a calou. "Eu sempre soube de tudo. Sei que nossos filhos são filhos do seu chefe. Eles sabem de tudo. Os filhos das suas 3 irmãs e das suas 2 amigas são meus. Você me traiu e eu te traí. Justo não é mesmo, amor?" Todos eles conversando foi tudo esclarecido e ela teve que aceitar. Foi tudo culpa dela mesmo. 10 anos depois todos viviam felizes, menos a esposa que vivia acamada devido a uma doença degenerativa. Era bem cuidada por médicos e enfermeiras. Mas não era feliz. Por culpa dela mesma. De suas escolhas desleais. E a vida que segue. E esse foi mais um relato de traição com vingança. Você acha certo se vingar?
Até o próximo relato pessoal. Bom, eu não gosto de vingança. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos, que eu não gosto, não me sinto bem com isso. E eu vou dar um exemplo com relação a isso de vingança e vocês vão entender como funciona o meu raciocínio. Mas sobre o relato, eu entendo que a vítima da situação, ou as vítimas, porque o casal de filhos também é vítima do comportamento da mãe deles, não é? Porque fez com que ele criasse filhos de outro homem, que era o chefe dela, como se fosse dele. E você percebe no relato que ela fez de tudo para não engravidar do marido, porque aí iriam perceber que os filhos não iriam se parecer. E esse relato, algumas coisas eu apaguei, tá, gente? Eu tive que apagar porque iria ficar enorme. O relato teria quase 10 minutos, então eu tive que cortar um monte de coisa. Tinha uma parte que era o seguinte: ela, logo depois do nascimento do segundo filho, ela fez ligação das trompas para não poder engravidar mais. Estão entendendo, né? Isso foi premeditado. Ela queria esconder. Ela achava que estava escondendo, mas o marido é diretor da CIA. Então, desde o início, desde quando começou, ele já sabia. Tinha outras coisas que eu apaguei, situações que eu achei superficiais demais. Era como se estivesse enchendo linguiça. E eu gosto de colocar as coisas mais objetivas para que desenrole a história de uma forma mais tranquila, mais óbvia, não é? Para todo mundo ver, sem enfeites. Eu não gosto de enfeites, parece muito literário. Eu acho literário coisas assim ligadas à literatura em livros fundamentais. Agora, em relatos, você relatando situações, tem que ser óbvio. Eu acho dessa forma. Para não ficar muito chato, eu vejo relatos por aí, sem querer criticar e já criticando. 1 hora de relato é complicado, é muito tempo. É claro que tem histórias que prendem a nossa atenção, mas 1 hora, 1 hora e meia é muito tempo. Veja bem, uma outra coisa que eu queria fazer observação com relação a esse relato é a questão do karma. O amante, ele queria comer mulher dos outros. A esposa dele não podia ter filho. Estão entendendo? Uma das coisas que eu cortei foi quando ele soube que a esposa era amante do cara principal da história. Ele ficou muito triste quando soube disso, porque ele não queria ser corno, mas queria que o outro fosse e aceitasse. Sobre aquela situação da empresa, o marido, ele se aproximou do chefe dela e falou: olha, eu sei de tudo, eu sei que vocês têm um caso desde o início do meu casamento, e você vai fazer o seguinte: você vai passar 80% da sua empresa para mim e 20% para sua esposa. Estão entendendo o que aconteceu? Porque essa coisa seria um pagamento para ele. E ele se identificou como diretor da CIA para o cara. E mostrou todos os crimes que esse cara fez durante toda a vida. E disse para ele: se você não fizer o que eu estou falando, você vai ser preso e vai perder tudo. Vai ficar tudo com a sua esposa. E comigo, porque ela é minha também. Estão entendendo? Aí o cara cedeu, deu 80% da empresa, que era uma empresa muito grande, ele era milionário, e ficou com esse agente aí da CIA. E quando ele esclareceu tudo para a esposa, ela perdeu o chão dela, não é? Porque ela descobriu que todo mundo sabia, só ela que não sabia das outras coisas. Ele teve 2 filhos com cada uma das amigas, 2 amigas, se eu não me engano, e as 3 irmãs dela. Nenhuma delas casou-se. Todas elas eram esposas dele. Olha só, ele foi bem rigoroso. O que eu estava falando sobre não gostar de vingança, eu tenho que explicar para vocês entenderem como funciona o meu pensamento. Eu acredito que tem momentos que a gente fica irado e às vezes quer se vingar de alguém que faz algo de ruim contra a gente. Mas pelo que eu tenho observado durante a minha vida toda, não precisa fazer nada disso. A vida cuida
das pessoas. Tudo que a gente faz, gente, presta atenção, de mal com alguém, essa dívida não é com a pessoa, é com Deus. Aí vocês podem chamar de castigo divino ou karma, mas volta pra gente. Ninguém sai daqui sem pagar a conta. É que nem um restaurante, um jantar. Tudo que a gente faz tem retorno, sejam as coisas boas ou as coisas ruins. Estão entendendo? Eu vou dar um exemplo. E eu gosto muito de dar exemplos reais da minha história para vocês. O meu pai, ele foi assassinado. Estão entendendo? Foi muito triste para mim, mesmo sabendo que meu pai era adúltero, não era um cara muito honesto. Eu já vi situações dele que eu critiquei para ele, eu com 12, 13 anos, e ele abaixava a cabeça como se eu fosse o adulto e ele a criança. Estão entendendo? Meu pai tinha essa relação comigo. Ele não gostava de me contrariar. Eu criticava ele por adultério, criticava por todas as coisas erradas que ele fazia e ele ficava quieto. Ele não discutia. Era uma coisa diferente. E dos filhos, meu pai teve muitos filhos. Com a minha mãe foram 3. Eu, meu irmão e a minha irmã, caçula. E por fora ele teve vários filhos com várias mulheres. O meu pai ele era meio descontrolado. Até mãe de mulher que ele se relacionava, ele pegava. E eu discordo completamente desse tipo de coisa. Pode me criticar, mas eu não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de ser correto. Eu gosto de ser direito. Eu gosto de ser certo, do meu ponto de vista, tá, gente? O meu pensamento é óbvio, objetivo. Eu gosto de ser assim. E acredito que Deus cuida de tudo que a gente faz, de todas as decisões que nós tomamos. Tudo que eu faço de bom ou de mal será recompensado ou penalizado por Deus. É Ele que tem esse direito. Então eu não posso pagar pelos erros do meu pai e nem ser abençoado pelas coisas boas que ele fez. Assim como eu não tenho culpa das coisas erradas que ele fez e nem tenho problema nenhum com o cara que tirou a vida dele. Foi uma coisa entre eles. Isso era coisa do destino deles. Era para ter acontecido como aconteceu. É claro que se o cara viesse tentar fazer algo comigo, aí o negócio iria ficar péssimo para ele, não para mim. E eu poderia ter várias chances de me vingar. Posso garantir para vocês. Além de praticar artes marciais desde os 12 anos, eu desde os 17 tiro segurança. E eu fiz curso de tiro, eu tenho o CNV, não é? Que é a antiga ATA, que o pessoal conhece aí. Eu posso trabalhar armado como vigilante ou como segurança particular. Eu tenho porte de arma para isso, para poder trabalhar. Mas eu não gosto de usar armas de fogo. Eu uso, mas nunca fiz nada usando a arma de fogo. Fica ali pendurada, mas eu não preciso usar. O que eu faço com o meu corpo, com as minhas mãos, é bem pior do que eu faria com uma arma. Pode ter certeza disso. E falando sobre vingança, a pessoa que matou o meu pai, de certa forma, temos um certo contato, mesmo que eles não saibam, a família do cara, não saibam que eu sei, que foi o avô que fez isso com o meu pai. Eles não sabem que eu sei, estão entendendo? E mais ninguém sabe, assim, não é? Diretamente ou indiretamente, porque eu não comento nada sobre isso. Já cheguei até perto da pessoa, ou dos familiares, mas eles não sabem que eu sei, estão entendendo? Mas eu acho que vingança é muito baixo. Eu acho que eu praticar a vingança, eu estou me igualando aos anjos caídos. É muito baixo, muito humilhante para mim. Eu acho que é desonroso, estão entendendo? O que eu acho honroso é quando a gente se defende, ou quando eu defendo as pessoas que eu amo, contra qualquer perigo. Eu não tenho medo de perigo nenhum. Então, se preciso for usar da violência para salvar as pessoas que eu amo, farei isso com tranquilidade absoluta.
frieza mesmo, eu sou frio. Então eu faria qualquer coisa que as pessoas achariam impossível, eu vou estar ali realizando o que elas acham que é impossível. Para mim não, para mim tudo é possível. Então é dessa forma, eu não gosto de vinganças. E você imagina, você percebe que as pessoas que são da família do cidadão, eles acham que eu não sei de nada. E acham que eu sou educado, que eu sou correto, que eu trato bem, que eu falo, ou né, não faço maldade nenhuma, como se eu fosse um leigo. Como se eu fosse inocente de não saber da família, das coisas que aconteceram no passado. Mas nem eu e nem os descendentes do cara temos culpa pelas atitudes, tanto dele quanto do meu pai. Estão entendendo? Então, isso aí é um acerto deles, do meu pai e do assassino, com Deus. Eles vão se acertar com Deus. Não tem nada a ver comigo. O que tem a ver comigo é alguém chegar aqui do nada querendo fazer algo com as pessoas que eu amo. Aí eu vou dar o meu jeito. É isso que vai acontecer. E não vai ser bom para a pessoa. Vai ser péssimo, na verdade. Mas muito ruim mesmo. Exageradamente ruim. Se é que vocês conseguem me entender. Eu estou sendo bem sincero. Vingança não é certo. Vingança é ligado ao mal. É como se você praticasse coisas pertencentes ao mal. Você está sendo servo do mal. Quando você pratica coisas ligadas ao mal, você está sendo servo do mal. É isso que eu estou dizendo. Então, mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que a gente fique triste, eu acho que a vingança não é certo. É por isso que tem a diferença de matar e assassinar. Matar não é pecado, quando você faz isso para defender inocentes ou a própria vida. Agora, quando você assassina, é por conta de vingança, de inveja, de dinheiro, de coisas ruins. Aí o nome é assassinato. Isso é pecado. Agora, quando você defende a sua vida e a dos outros, não é pecado. Vocês sabem disso. Se você é um policial e em trabalho mata alguém, não é pecado. Você está no seu serviço, que é esse, a defesa de inocentes. Vocês estão entendendo, né? Assim como beber não é pecado. O pecado é se embriagar. Exagero, entenderam? Quando você faz algo por exagero. Por que é pecado? Vou explicar. Beber água é bom para a saúde, correto? Então, você é muito inteligente. O que aconteceria se você, de uma vez, bebesse uma caixa d'água inteira, de 1000 litros, por exemplo? O que aconteceria? Você morreria afogado, correto? É por conta do exagero. Estão entendendo, não é? Agora, beber sem você perder o controle, porque geralmente quem é alcoólatra bebeu um copo, uma dose, quer beber o mundo todo. Aí você não pode beber. Aí você sabe que não vai ter controle. Então você não deve beber, porque você vai pecar, porque você vai exagerar. Agora, quando você bebe uma latinha de cerveja, 2, assistindo um jogo de futebol, ou no seu limite, tem gente que bebe engradado e não ferra, não é? Não fica bêbado, não comete erros, porque a bebida pode enganar o seu cérebro e você acabar fazendo coisas que não deveria. Aí a ligação com o pecado, é o exagero, entendeu? Agora, se você é forte, resistente e não pratica nada errado quando toma alguma coisa, não está em pecado. Apesar de que algumas religiões dizem que é pecado beber. E eles se esquecem que Jesus, ele transformou água em vinho. E o pessoal de igreja às vezes diz que aquele vinho não tinha álcool. Gente, na Bíblia não está escrito que era suco de uva. Suco de uva não tem álcool, né? Vocês sabem disso, né? Quer dizer, até certo ponto tem. Porque a uva, ela tem pitadas de álcool. E quando faz a fermentação, fica mais evidente esse álcool. É que nem a cana e outras coisas, milho, que dá para gerar álcool, não é? Então vocês têm que entender uma coisa. Não é pecado. Jesus transformou água em vinho e ele também bebia vinho. Não é pecado beber. O pecado está no exagero.
Tá simples isso, não é? Tem muita gente que complica. Eu até entendo que existem mesmo pessoas que são alcoólatras e quando bebem um pouquinho assim, já perde o controle. Esses não devem beber mesmo, porque vão cair em pecado. Agora, a pessoa que toma um copo e está satisfeito, está de boa, ele não está pecando. Entenderam, não é? Agora nós vamos ao vídeo eu acho que é muito importante pessoas falarem essas coisas na internet, porque ajuda muito as pessoas. Se eu não me engano, é uma psicóloga, né? Ou psiquiatra, não me recordo. Mas o que ela fala tem muita importância e é uma pessoa que estudou para isso, né? Sabe mais do que eu ou do que outros leigos. Só que eu vou reagir. Assiste aí. Tenho certeza que você sempre se pergunta por que o silêncio da outra pessoa te dá taquicardia. Fica aí que eu vou te explicar um pouquinho. Prazer, eu sou Maria Fernanda, sou psicanalista e eu falo muito sobre relacionamentos. Então, se você gosta, já me segue, me curte e me compartilha. Então, toda vez que você olha ali e fica esperando a pessoa entrar em contato com você e ela não entra, enfim, você começa a ficar desesperado, isso aciona uma sensação no seu cérebro, um gatilho, que Lacan falava que era sobre você se compreender como algo solicitando ao outro, dizendo assim, por favor, veja que eu tô aqui, veja que eu existo, veja que eu sou importante pra você, eu mereço a sua atenção, eu mereço o seu amor, eu mereço o seu carinho. E essa é uma percepção muito sua. Muitas vezes a pessoa te ama, muitas vezes a pessoa ela não sumiu, ela só tá vivendo a vida dela, trabalhando, fazendo as coisas que você também tá fazendo. Mas quando você entra nesse processo, você começa a pensar várias coisas ruins. Começa a pensar que a pessoa não te quer mais, que ela nunca mais vai aparecer e tudo mais. Pode acontecer. A pessoa talvez não queira, simplesmente não queira. E quanto a isso, nós não podemos fazer nada. Você não pode mudar a ação do outro. O que você pode é olhar para esse seu sentimento. Será que você precisa mesmo estar pensando nisso? Será que você precisa mesmo estar com esse sentimento? Será que você precisa mesmo achar que você não é suficiente pro outro querer voltar e você ter que fazer algo para ele querer voltar? Ou ele só voltar porque você é você? Esses são pensamentos que você deveria fazer. Então, primeira coisa, não fique se preocupando com isso. Eu sei que é fácil falar, difícil fazer, mas toda vez que você for pensar, será que a pessoa vai me mandar mensagem? Será que alguma coisa do tipo? Pare e respire. Não. Pelos próximos 10 minutos eu não vou pensar isso. Pelos próximos 5 minutos, eu sempre brinco que vai até a próxima refeição. Então, você levantou? Até o almoço, eu não vou pensar isso. E toda vez que você pensar isso, pensa em fazer alguma coisa pra você. Pensa em se preocupar em alguma coisa pra você. Sem comer e sem fazer comprinhas. Porque daí você tá trocando vícios, tá? Então, é isso. E se você gostou desses assuntos, já me segue, como eu já pedi. E se você quiser uma consulta pra você, eu atendo online. Vai ser um prazer poder te atender. Atendo para todo o Brasil, é só mandar mensagem pra mim ou aqui na DM e me conta se você também pensa sobre isso, se isso acontece com você. Se quiser contar sua história na DM, vai ser um prazer te responder depois. E manda uma mensagem pra mim e a gente se fala. Fiquem bem. Bom, eu acho que eu não sou humano. É claro que vim de Krypton, né, gente? Eu tenho um S no peito, Super Mauro, não é? Super Mauro Rodrigo, vocês sabem, não é? Mas veja bem, eu acho o seguinte, se uma pessoa me rejeita, se uma pessoa se afasta de mim, uma pessoa que eu amo e achava que ela me amava, e ela faz isso, na minha cabeça, que tem um raciocínio lógico, objetivo, óbvio, eu vou achar que ela não me ama. Por qualquer motivo que seja. Porque tem situações que as pessoas às vezes querem se afastar por conta dessas situações. Alguns problemas, uma infinidade de problemas na verdade, mas pode acontecer de uma pessoa que ama a gente se afastar da gente, por conta disso, dos problemas. De alguma coisa que é um empecilho, é um obstáculo, e a pessoa se afasta. Mas, no meu pensamento, na voz da minha consciência, vai dizer essa voz que a pessoa não me ama. É isso que vai acontecer. E eu vou ter que seguir em frente. É por isso que eu uso muito a frase vida que segue. É por conta disso. Porque eu não sou responsável pelas atitudes das pessoas, pelo comportamento das pessoas, pelo sentimento das pessoas, nem pelo pensamento das pessoas. Eu não posso forçar ninguém a me amar e nem a ficar comigo. Eu não posso fazer isso. É por isso que eu um pouco meio que discordo desse vídeo aí. As pessoas são mais complexas do que a ciência pode explicar. Eu acho que cada pessoa funciona de uma forma diferente. Não é padronizado isso. O raciocínio, o pensamento. Eu sei, vocês estão pensando, então uma pessoa que ama não pode se afastar? Claro que pode. Quer ver um exemplo? Você ama uma pessoa demais, é o amor da sua vida, mas ela não te ama, ela te trai. Você vai se afastar.
porque você sabe que você não vai aguentar, você vai sofrer muito, porque vai ser traído porque ela não te ama. Porque, como eu sempre digo, quem ama não trai. Quem gosta muito, ou quem já foi apaixonado, pode trair. Mas quem ama não trai. Então você, ao identificar que a pessoa não te ama, a pessoa que você ama, te trai, você sabe ali, evidentemente, que aquela pessoa não te ama. E você vai se afastar, mesmo amando aquela pessoa para o resto da sua vida. É dessa forma. É igual uma pessoa que rejeita você. Você foi rejeitado, foi humilhado. Ela te trocou por outra pessoa que tem dinheiro, por exemplo. Você vai seguir a sua vida. Você não pode implorar. Como que você vai mudar a cabeça daquela pessoa? Vai ganhar na Mega Sena para ela ver que você tem mais dinheiro que o outro e largar o outro para ficar com você? Então não é amor, é por dinheiro. Então, se for por dinheiro, que ela fique com o outro cara. Você, na verdade, merece alguém que te ama e você amar de volta também. É isso que acontece. Ficou esclarecido para vocês, não é? Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.